O nome do anime de hoje é Kekai Sensei. Leonardo Watt é um jovem de 19 anos tirando fotos da sua irmã em uma cadeira de rodas, quando de repente um deus aparece na frente deles, pedindo que eles escolham um deles como sacrifício. O Leonardo não podia falar ou se mover devido à sua natureza covarde. A sua irmã sentiu a necessidade de proteger a pessoa que mais se importava com ela e se sacrifica pelo seu irmão para ele obter o artefato mais raro e poderoso da Terra, os olhos que tudo vê dos deuses. Há mais de 3 anos na cidade de Nova York, criaturas chamadas de Beyondians chegaram a Nova York saindo do além, e a cidade toda foi completamente destruída e reconstruída como o inferno na Terra. Esse incidente é conhecido como o Grande Colapso, que foi interrompido usando uma barreira que foi levantada por pessoas com habilidades psíquicas. E depois de 3 anos, humanos e monstros conseguiram coexistir uns com os outros. Mas isso é ao custo de pura violência, caos e crimes. O Leonardo se mudou para o inferno, que é conhecido como Salem, depois de se separar da sua irmã. Ele procura uma esperança de curar ela. E um dia normal, enquanto ele estava visitando o seu café de costume, um macaco supersônico brota do nada e rouba sua câmera cheia de fotos da sua irmã. Ele persegue o macaco e acaba conhecendo o Zeprenfro. Ele é um membro de uma organização secreta que se chama Libra e é composta por super-humanos que se esforça para preservar o equilíbrio no mundo. O Leonardo percebe que Libra é a chave para descobrir mais sobre o além. Então ele deixa o Zap confundir ele com o Johnny Lance, que é um membro recém-recrutado que eles estavam procurando, e é levado ao escritório da Libra. Na chegada, logo eles reparam que o Leonardo é um impostor, mas ele implora por desculpas e tenta se explicar, só que ele é interrompido pelo Fant, que é chamado de Rei da Depravação. Ele aparece na TV informando que ele desencadeou um demônio que estava procurando a sua outra parte. A cada minuto, um portão do além vai se abrir com outro demônio e eles têm que lutar para encontrar o portão antes que o demônio faça isso, que ele se encontre. Caso contrário, os humanos vão encontrar o verdadeiro caos. Então, de repente, um portão se abre ao lado do Leonardo e o demônio corta o prédio. O Zap suspeita que o Leonardo é o agente do portão, mas a Shine acha que o macaco é o portão e o persegue na hora. Aqui o Leonardo revela para o Zap que ele tem os olhos de Deus, e isso permite que ele veja qualquer coisa, até mesmo passado ou futuro, e ele explica em lágrimas como conseguiu. O Klaus o recebe na Libra porque o seu poder pode ajudar eles com muitas coisas, e em troca, ele pode encontrar a verdade para salvar a sua irmã. De repente, uma força policial chega e os ataca sob falsas acusações de causar destruição. O Klaus os ataca com o seu poder e o Leonardo com o Zap perseguem o macaco. Mas a outra metade do demônio apareceu de repente e os ataca. O Zap pega a sua habilidade de sangue e o transforma em uma lâmina para atacar o demônio. O Leonardo continua perseguindo o macaco, mas não o mata. Ele usa o seu poder e percebe que o portal real é a pulga que estava no macaco. Então ele tenta matar a pulga para destruir o portal e arruinar o plano do Fant de desencadear o caos. Depois de entrar na Libra, ele só tem enfrentado cada vez mais problemas. Ele trabalhava de entregador em uma pizzaria, e o Zap estava sempre perseguindo ele, roubando as pizzas dos clientes, tornando a sua vida um inferno. Ele dá uma carona pro Zap na sua motinha, e no caminho Leonardo vê um caminhãozinho de limpeza, onde os Baidians usaram uma ilusão para esconder o seu crime de contrabando de corpos humanos. A criatura percebe o olhar do Leonardo, que desvia os olhos e se afasta. Ao chegar a seu escritório, o Zap revela o assunto para Libra e de repente a criatura ataca o Zap e depois sequestra o Leonardo. Eles o colocam no seu caminhãozinho, onde ele percebe que tudo ali são humanos preservados em embalagens a vácuo para serem comidos. Então, como comida deles, os monstros queriam saber porque o Leonardo podia ver as suas ilusões e logo percebem o seu poder. Então Leonardo decidiu escapar ao invés de esperar alguém vir salvar ele. Então ele usa o seu poder para controlar a visão de todas as criaturas, forçando eles a parar o caminhão, porque eles são incapazes de lidar com o que estava acontecendo. Nessa hora o Zap usa o seu sangue para rastrear o Leonardo e eles conseguem salvar todos a tempo. O Leonardo estava deitado na cama com bandagens no seu rosto. Ele descobriu que o seu poder é uma faca de 2 gumes. Quanto mais ele usa,
mais ele se machuca. Ele até pode morrer de uso excessivo dele. Alguns dias depois, ele decide tirar algumas fotos no jardim do hospital. Lá ele encontrou um cemitério onde conhece uma garota que se chama Branca. Ela se diz a fantasma do Leonardo e ele tira uma foto dela perguntando se ela é mesmo a fantasma. Depois disso, nós vemos o Leonardo pegando um trem para ir até Libra, porque lá vai ter uma festa e ele conhece um garoto estranho que se chama Black no trem. Ele conta ao Leonardo sobre as estatísticas demográficas e o Leonardo percebe as suas asas. Agora chegando na festa, o Leonardo fala pro pessoal sobre a aura estranha e as asas do garoto. Todos se reúnem em torno dele e revela que ele conheceu uma raça de sangue de vampiros que se escondem nas sombras devido à sua alta taxa de criminalidade. Eles quase não têm informações sobre esses vampiros porque ninguém pode distinguir eles dos humanos normais. Mas os olhos do Leonardo podem fazer isso, e agora eles podem conseguir ir atrás deles. Então, eles chamam o Blitz, que é um especialista em vampiros. Ele abre uma maleta onde tem uma mão cortada de uma raça daqueles vampiros. Ele estava segurando um pedaço de papel e quer que o Leonardo use os seus poderes para identificar o nome dos 13 anciões, que é um grupo de criadores de sangue com super força e habilidades regenerativas. Se o poder do Leonardo funcionar, eles serão capazes de encontrar os membros e caçar eles. O Leonardo tenta o seu melhor para usar os seus poderes, mas acaba perdendo o controle e se machuca no processo. Mais tarde o pessoal leva ele para a central Igadash, que estava localizada diretamente sobre o buraco onde os anciões estavam de acordo com a localização. O Leonardo olha para o buraco para procurar eles, mas os seus olhos racham e ele se machuca mais uma vez. Ele revela que a suspeita deles estava errada e não tem 13 anciões. Esse buraco estava cheio de vampiros, então eles precisavam trabalhar com alguns agentes do FBI para derrotar essas raças. No dia seguinte, o Leonardo faz uma visita à Branca no seu quarto do hospital, mas ela o ignora, deixando o Leonardo perplexo e confuso. Depois disso, o Leonardo reclama do comportamento do Zap enquanto andava na sua motinha juntos para participar de uma reunião. Mas no caminho, um monstro caminhão começa a perseguir eles e tenta comer os dois a qualquer custo. Eles tentam ao máximo fugir do caminhão, enquanto ele vem atrás comendo todos os veículos da rua. No final, o Leonardo voa da motinha e fica pendurado na lateral do caminhão. O motorista desse caminhão é uma menina e o leva pra dentro do caminhão. A menina era doida e tava querendo um namorado muito bonito, e tava pronta pra fazer o que fosse necessário pra isso. O Leonardo, de dentro do caminhão, conseguiu entrar em contato com um membro da Libra que se chama Steve. Ele fala que a equipe já estava pronta para resgatar ele, e assim ele só precisava dar um jeito de mudar a localização do caminhão para uma área onde possa ter menos baixas. O Leonardo usa o seu poder para completar a tarefa dada a ele, e no final eles conseguem acertar um soco no caminhão que destrói ele inteiro e salva o Leonardo. Então ele vai até o hospital para um check-up devido aos seus ferimentos. Lá ele finalmente reúne coragem e convida a Branca para assistir um filme com ele, e isso deixa ela feliz. Eles fogem do hospital e assistem a um filme de comédia juntos, mas a Branca se sente emocionada depois de assistir o filme. E o Leonardo diz a ela que o filme também o emocionou, porque lembra ele quão patético ele é e quantos problemas ele causa para sua irmã. Mas a Branca o abraça e diz que ele não é patético. Então depois ela apresenta ele ao seu irmão Black. O Leonardo pensa que ele é o mesmo garoto do trem, mas o Black parece não se lembrar do encontro deles. Então eles foram almoçar e o Leonardo tem a chance de perguntar sobre a condição da Branca e o motivo dela estar internada por 3 anos. O Black responde que a Branca tem um problema cardíaco e o Leonardo decide falar da sua irmã também. Nessa hora o Black revela as suas habilidades psíquicas quando tenta impedir que o café quente derrame sobre o Leonardo. Mas ele falha, porque ele não consegue lidar com o seu poder corretamente. Então agora, nós vamos pro dia seguinte. O Leonardo vai pro escritório e percebe que o Zap não estava por perto para encher o saco, como ele geralmente faz. Então o Leonardo descobriu que ele foi sequestrado e o Léo pediu a ajuda do Klaus para poder ajudar. Dessa maneira os dois chegam a uma arena de luta onde o Klaus tem que lutar contra vários oponentes para conseguir ir atrás do Zap. Então o Klaus foi desafiado pelo dono do local, mas o Klaus
derrota ele dando apenas um soco na cara, revelando uma raça de sangue dentro do corpo do dono que gosta de lutar contra adversários mais fortes. O Leonardo descobre que essas lutas foram armadas pelo Zapp para pagar a sua dívida com o dono dali. O Leonardo fica bravo, mas o Zapp não conta pro Klaus porque o dono queria ter outra chance para derrotar ele. Quando eles estavam indo embora, o monstro tenta atacar ele por trás, mas falha de novo. Mais tarde, o Leonardo encontra o Black no caminho dele e lhe dá uma carona. O Leonardo percebe as decorações de Halloween ao redor da área e lembra como a Branca se apresentou como um fantasma para ele. Ele conta pro Black e isso deixa ele chocado, mas ele garante ao Leonardo que ela é uma garota comum que gosta de dizer coisas estranhas. Alguns dias depois, eles receberam a informação de que uma porta nova se abriu, permitindo que o sangue se reproduza. Um homem conhecido como Mestre Raju também se junta a eles e transforma metade da raça dos sangues em um ovo. O Leonardo tenta usar o seu poder para ler o nome deles, para conseguir selar, mas não consegue porque a outra metade ainda estava solta. O Raju e o Zed derrotam a outra metade da raça e o Leonardo consegue ler o nome deles e o sela com sucesso. O Raju fica impressionado com a sua disciplina, então ele coloca o Zed ali com eles para se juntar à Libra. O Leonardo e o Zapp, com o novo membro, decidem fazer um intervalo, e o Zapp recomenda a eles ir ao Vivian's Café, que é um local onde o Leonardo sempre vai. Eles finalmente conseguem um lugar tranquilo para comer a sua comida. Isso faz o Leonardo chorar de felicidade. Mas infelizmente o restaurante é destruído e eles acabam ajudando o Klaus e o Steve a vencer vários monstros. Depois da briga, o Leonardo vai até uma capela com a Branca, onde ela pede ao Leonardo para ele lhe dar os seus olhos de Deus, e é revelado que o Black se sacrificou no passado para salvar a sua irmã, e ele foi possuído pelo Rei do Desespero como resultado. Então ela deve pegar os olhos do Leonardo para recuperar o seu irmão. O Rei do Desespero usa o seu poder psíquico para impedir o Leonardo de se mover. A Branca pede desculpas a ele e depois coloca um dispositivo nos seus olhos, fazendo o Leonardo desmaiar. O Rei do Desespero leva o Leonardo para um local isolado, onde ele usa os poderes do Leonardo em um círculo mágico para iniciar o segundo colapso, destruindo a barreira. Foi revelado que a barreira não foi totalmente destruída, então a equipe do escritório foi designada para encontrar a peça final para a barreira. Ao mesmo tempo, ele consegue escapar da área isolada que ele estava e grita em choque depois de ver o caos e destruição. O macaco consegue encontrar ele e lhe dá uma mensagem gravada da Branca na sua câmera. Nessa mensagem, ela solicita que alguém salve o Leonardo, e essa mensagem motiva ele a parar o Rei do Desespero. Então Leonardo usa o seu poder e localiza a torre. Durante o seu caminho, o Leonardo encontra o Blitz, que diz a verdade para ele sobre a Branca. Ela não é humana, ela é apenas um pedaço da barreira. O pessoal da Libra ajuda com as suas habilidades para limpar o caminho dele para chegar rapidamente à torre. Antes de sair, o Zed diz ao Leonardo que acha que ele é muito corajoso, porque ele não pensa duas vezes para salvar o seu amigo. Os olhos do Leonardo racham, mas ele continua avançando ao invés de desistir. Então ele chega à torre onde o Rei do Desespero e o Klaus estavam lutando. Ele usa o seu poder e vê o Black dentro do rei. Ele grita bem alto para Branca ouvir, como seu irmão ainda não desistiu. Então o Leonardo dá uma cabeçada no rei e compartilha sua visão com ele, permitindo que o Black veja a Branca. Depois de ver a sua irmã, o Black desperta com a ajuda do Leonardo e reestabelece a barreira, impedindo o segundo colapso. Mas como resultado, a Branca desapareceu. O Klaus parabeniza o Leonardo por salvar a todos, mas ele chora por perder a Branca. Então no final, ele abandona a sua culpa e escreve uma carta para sua irmã, prometendo contar a ela sobre as pessoas que trouxeram a esperança para sua vida.